Existe uma frase que pode, em segundos, sabotar o teu emagrecimento de vez e talvez tu nem tenha percebido ainda. E, na verdade, ela não é nem uma frase, são duas palavras que juntas têm um poder, assim, realmente de estragar e atrapalhar o resultado que tu tá buscando, que é o famoso já que. E nessa semana aqui no consultório eu ouvi 3 versões diferentes desse já que. A primeira foi uma paciente que me falou: já que eu não treinei durante a semana porque eu tava doente, não vou treinar no fim de semana mesmo estando melhor. A segunda foi uma paciente que me falou assim: já que eu paguei caro nessa sequência aqui no restaurante, né, num rodízio, eu vou comer o máximo que eu conseguir. E a terceira foi uma paciente que me falou: já que eu peguei 2 quadradinhos de chocolate a mais do que eu tinha planejado, mais 2, mais 4, não vão fazer diferença. E aposto que tu lembrou de algum momento que tu já usou esse já que, né, pra sair de algum combinado que tu tinha feito contigo mesmo. Então, se tu se identificou, fica aqui no vídeo que eu vou te mostrar o real problema disso e como sair dessa mentalidade. O já que, na verdade, é uma materialização dessa mentalidade do tudo ou nada, do 8 ou 80, que é muito comum quando a gente está no processo de emagrecimento, quando a gente está seguindo uma dieta. Mas vamos pensar o quanto ela faz sentido, tá? Vou dar outros exemplos. Então, por exemplo, eu tô aqui no meu bloquinho de notas escrevendo uma tarefa que eu preciso fazer no dia. Preciso comprar banana, tá? Vou passar no supermercado e vou comprar banana. Aí tô escrevendo aqui, comprar, e aí eu escrevo errado. E aí, já que eu errei, não vou escrever mais nada, né? Não vou nem fazer, não vou nem escrever, não vou nem comprar. Não faz sentido, né? Ou, outro exemplo. Vou pegar aqui minha garrafinha pra tomar água, e aí, quando eu vou tomar, virou um pouco de água. Aí, já que eu virei um pouco, vou virar tudo, não vou nem beber água. Percebe como não faz sentido? Colocando em outros contextos, não faz sentido. Por que que dentro da tua dieta, dentro da tua alimentação, dentro dos teus hábitos de saúde importantes para ti, pro teu emagrecimento, faria sentido? Não faz também. Na verdade, esse já que vem como uma permissão que tu se dá para fazer aquilo que tu quer e não aquilo que tu precisa, ou aquilo que tu deveria, que seria mais adequado para ti naquele momento, considerando todos os teus objetivos e o que tu quer alcançar. O já que nada mais é do que uma justificativa que tu te dá, né, para não cumprir com aquele combinado que tu fez contigo mesma. Então, eu tinha combinado, por exemplo, né, ali a primeira paciente que eu citei, ela tinha combinado com ela mesma que ela ia treinar, se eu não me engano, era 2 vezes na semana. E aí ela não conseguiu ir durante a semana, né, os dias úteis, porque ela estava doente, mas ela poderia muito bem ter ido no final de semana. Mas ela devia estar com preguiça, ela não devia estar afim, ela está realmente iniciando esse hábito de atividade física, então quando a gente está iniciando um hábito sempre é mais difícil. Então, como ela já devia estar com preguiça, não estava muito afim, já devia estar pensando, final de semana é um dia de descanso, tudo isso são justificativas que ela estava se dando, né, para não cumprir com essa combinação que ela tinha feito com ela mesma de fazer atividade física. E aí, esse já que é a materialização, então, de todas essas desculpas e justificativas. E é importante a gente lembrar também que quando a gente está buscando mudança de hábitos, né, que normalmente está associado à busca do emagrecimento, para emagrecer tu precisa mudar certos hábitos. A gente sempre vai ter uma balança interna, uma balança de decisões, né, que a gente vai ter que fazer. Então, toda vez que tu decide comer alguma coisa, né, ao longo do dia a gente faz várias refeições. Então, sempre que a gente vai comer, a gente toma uma decisão alimentar. Mesmo que a gente não perceba, ou mesmo que ela seja automática, ou, enfim, sempre é uma decisão. E no momento em que tu tá tentando mudar a tua alimentação, mudar teus hábitos, essa decisão, ela precisa ser mais intencional, ela precisa ser diferente do que o caminho que tu vinha seguindo até então. Porque o caminho que tu vinha seguindo não tava te levando, né, pro emagrecimento que tu tá buscando. Então, no momento em que tu precisa tomar uma decisão diferente, isso exige mais energia, exige um esforço maior. Afinal, tu ainda não tem o hábito de fazer aquilo. Então, por exemplo,
No caso, dá um outro exemplo assim, onde uma decisão alimentar, ela é mais fácil. A decisão, né, de seguir o plano alimentar é mais fácil do que de sair, né? Por exemplo, na segunda-feira tu vai trabalhar e tu leva a tua marmita de almoço. Tu preparou já ela no final de semana e aí tu levou ela para comer na segunda-feira no almoço do trabalho. Chega na hora do almoço, é uma decisão fácil tu ir lá e pegar a marmita. A decisão que é mais difícil seria, por exemplo, vou pedir um delivery de comida com um hambúrguer porque eu gosto muito mais do hambúrguer. Tá, talvez esse fosse teu hábito anterior. Talvez tu antigamente, quando não estava buscando emagrecimento ou quando não estava tendo resultado, o teu comum era pedir delivery de hambúrguer. Mas agora tu está buscando mudar e tu precisa tomar uma outra decisão alimentar. E aí tu já tendo levado a marmita, isso facilita a tua decisão porque ela fica mais fácil quando tu vai botar nessa balança decisória. A marmita ela é uma decisão muito mais óbvia, por quê? Porque ela tá ali na tua frente, ela é mais fácil. E pedir a teleentrega, daí tu poderia te dar essas outras justificativas, né? Eu vou ter que pagar mais, vai demorar mais, eu já tô com fome, ou todo mundo aqui no trabalho tá comendo marmita também. Enfim, tem vários, sempre vai ter motivos motivos para tu escolher uma das duas opções, né? Um dos dois caminhos. E a gente tem que facilitar com que a tua decisão seja no caminho mais adequado para tu chegar lá no emagrecimento e na mudança de hábitos que tu quer. Dito isso, o já que ele entra muito como uma justificativa, então, para seguir esse caminho que tu gostaria e não necessariamente o que é mais adequado para ti no momento. Então, um passo que é bem importante, que vai te ajudar a enfraquecer essa mentalidade do já que, é tornar a decisão de seguir a dieta, de fazer atividade física, por exemplo, óbvias, tornar essa a decisão mais fácil de tu cumprir, como por exemplo, né, levar a marmita. Mas outro ponto que a gente precisa considerar é que essa ideia que tem por trás do já que é essa mentalidade do tudo ou nada, do 8 ou 80, ela tá te destinando ao fracasso, a não chegar no emagrecimento que tu quer. Ela também tá te sabotando, né? Por quê? Porque imagina, se tu tá esperando o cenário perfeito pra fazer, que seria o tudo, né? Se tu só vai fazer quando tu fizer tudo, que é o cenário perfeito, tu vai sempre estar no nada. Porque são raras as ocasiões em que tu tem tudo alinhado, tudo perfeito, em que não vai ter nenhuma intercorrência na tua vida, na tua semana, que vai te tirar dos eixos. É normal que isso aconteça e faz parte do emagrecimento sustentável tu aprender a lidar com esses desvios, porque eles fazem parte. Então, se tu ficar sempre esperando o cenário perfeito do tudo, do 80, né, acontecer, tu vai, 90% do tempo, estar, na verdade, no nada, ou no 8, fazendo as decisões que tu quer e não as que tu precisa para chegar lá no emagrecimento. E assim fica até mais didático de entender, pensando na analogia do 8 ou 80. Entre o 8 ou 80 existem literalmente 72 números. 72 opções. Não existe só o 8 ou 80. Não tem por que tu ficar presa nessa ideia. Fazer, por exemplo, 20 é melhor do que 8. Fazer 30 é melhor do que 8. Não é 80. Ainda não é 80, mas já tá muito melhor. E a gente pode então trocar, pensando nisso, né? Trocar isso do tudo ou nada para a ideia do melhor que nada. 20 é melhor que 8, ou seja, é melhor que nada. Usando um exemplo mais prático com uma das citações anteriores dos pacientes, seria aquela situação do rodízio, que a paciente me falou que tinha ido num rodízio, se eu não me engano era de pizza, e que ela pensou, já que é um rodízio de pizza, vou comer até não aguentar mais. Que seria, né, o 8, seria não fazer nada dentro do espectro de emagrecimento e da dieta. Ao invés de ter essa percepção, essa mentalidade, essa decisão, né, tomar essa decisão de não fazer nada, ela poderia ter tomado a decisão de vou respeitar minha saciedade. Ou seja, em vez dela comer, por exemplo, né, 10, 15 pedaços de pizza, ela poderia ter comido 4, 5, percebido que já estava satisfeita, já estava cheia e parado de comer ali. Seria 80?
Não. Dentro da dieta seria seguir o plano 80. Mas, considerando que ela ia sair para comer pizza, isso já estava planejado, já fazia parte de uma comemoração importante que ela tinha. Ela conseguir respeitar a saciedade dela, possivelmente eram 40, já que ela não conseguia escolher a qualidade da alimentação para chegar no 80, né? E, como a gente falou antes, 40 é melhor que 8. Ou seja, se orientar, seguir a tua saciedade, ao invés de simplesmente jogar tudo fora porque tu não vai conseguir fazer perfeito, é melhor que nada. E agora, pensando de forma mais individualizada, no momento em que tu perceber os teus gatilhos, as tuas situações em que tu usa o já que como justificativa ou como sabotador, né, da tua dieta, do teu emagrecimento, tu pode começar a te responder. Pode até pegar no papel, fazer uma coluna do que tu tá usando como justificativa e o que tu pode se responder nessa situação. Então, para deixar mais claro, assim, vou usar o dessas pacientes também. Então, a primeira tinha me dito que, já que ela não tinha treinado durante a semana, ela não ia treinar no final de semana, né? Essa é a justificativa que ela tá usando, né? Já que ela não treinou, começa a semana que vem. O que ela poderia se responder? O teu corpo não sabe que dia da semana é. Pra ele, tanto faz se é segunda, se é quinta ou se é domingo. Ele precisa de atividade física. É importante pra tua saúde, é importante pro teu corpo, pra tua mente. Tu precisa se mexer. Isso é relevante tanto pro teu objetivo de emagrecimento quanto pra tua disposição, tua vitalidade. Então, não importa que dia da semana é. Se tu combinou que tu ia treinar, vai treinar. No segundo caso da paciente que foi no rodízio de pizza, o jaque era envolvendo a questão financeira, né? Então, já que eu tô pagando um rodízio com comida liberada, que costuma ser mais caro, né? Vou comer até não aguentar mais, tá? Essa é a justificativa, a questão de já que eu paguei o valor cheio. Mas o que a gente poderia se responder é, por exemplo, tá, o valor é uma coisa fixa. Tu realmente já vai ter esse prejuízo, né, digamos, financeiro. Mas se tu comer até tu passar mal, tu também vai ter um prejuízo na tua saúde, no teu objetivo de emagrecer e na tua disposição, na tua sensação física no momento. Imagina, tu pode sair desse cenário com 4 prejuízos ou com um prejuízo. Qual que tu prefere? Além disso, tem uma outra justificativa que costuma ser comum, que é não posso desperdiçar comida, quando tá associada a rodízio, né? Mas então a gente também pode fazer uma outra reflexão e lembrar que teu corpo não é lixo, não é depósito de comida, não é só porque tá ali que tu precisa comer. Se tu já tá satisfeita, respeita o teu corpo. Ele sabe o quanto ele precisa, só basta tu ouvir ele. É que a gente não costuma estar tão atenta ao que ele tá nos dizendo. E o terceiro cenário era o do chocolate, né? Que, já que eu peguei mais uns quadradinhos a mais do que eu tinha planejado, vou pegar mais ainda. Afinal, não faz diferença. Isso seria justificativa, né? E o que a gente poderia dar como resposta, realmente, se tu comer 1, 2 a mais, talvez naquele momento não faça a diferença mesmo, quadradinho de chocolate. Mas se tu sempre tiver essa justificativa, se tu ficar presa nesse mesmo ciclo de sabotagem que tu entrou do já que, aí sim vai fazer diferença. Realmente, 1, 2 quadradinhos a mais não fazem. Mas todo dia comer 1, 2, 3, 4 a mais, aí começa a fazer, né? Então agora, tu tendo essa ciência, tu consegue, das próximas vezes que tu perceber que o já que tá vindo como sabotador do teu emagrecimento, da tua dieta, das tuas escolhas, tu já vai conseguir ter essa clareza e conseguir pensar com mais calma e tomar a decisão que faz mais sentido pra ti nesse momento. E não deixar que esses pensamentos automáticos e esse já que realmente sabote o teu resultado. E lembra que o emagrecimento de verdade, o emagrecimento sustentável a longo prazo, ele não acontece num mundo perfeito. Ele não acontece só quando tu tem dias incríveis em que tu segue tudo 100% e que tu não erra nada. Não, ele acontece com constância quando tu aprende que esses desvios acontecem e tu não precisa chutar o balde só porque tu teve algum errinho. E também quero te deixar mais tranquila que mesmo que
Da próxima vez que o jaque surgir como justificativa na tua cabeça, se tu acabar realmente cedendo e não fazendo, não indo treinar, comendo o máximo que tu conseguir ou comendo os quadradinhos a mais de chocolate, não tem problema. É um aprendizado, é uma técnica que tu vai treinando e cada vez que tu treina esse balanço decisório e se respondendo a essas justificativas, tu vai fortalecendo a tua capacidade de não cair na sabotagem do jaque. Mudança de hábito é sim desafiador, então não se julga se está sendo difícil para ti, porque realmente é um processo difícil emagrecer e mudar, mas quando tu tem o passo a passo certo, fica bem mais fácil. Então, se esse conteúdo te ajudou, fez sentido pra ti, curte aqui o vídeo, já compartilha com alguém que também vai gostar de saber. E eu quero te fazer um convite para participar do meu evento Fim do Ciclo, onde eu vou te ajudar com um passo a passo a emagrecer de vez. Isso foi um pouquinho do que a gente vai falar no nosso evento, e lá eu vou conseguir trazer bem mais informação e realmente te ajudar de uma forma mais completa a chegar no emagrecimento de verdade. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o nosso grupo do WhatsApp, que é onde tu vai ter acesso ao nosso evento, que vai ser uma live aqui também no YouTube. Te espero lá!